Amara Jorge respirou fundo o ar frio da manhã de novembro em Lisboa. O cheiro a café e a pão torrado da padaria embaixo misturava-se com o fumo dos carros que já rastejavam pela calçada da Rua da Prata. Do seu pequeno apartamento num terceiro andar sem elevador, a cidade parecia um monstro adormecido que despertava lentamente, indiferente às suas pequenas lutas diárias. Seria este apenas mais um dia a ser invisível, ou pior, um alvo para os olhares que a despiam de humanidade, deixando apenas a cor da sua pele retinta e as curvas generosas do seu corpo obeso. Desligou o despertador antes que a melodia estridente a irritasse por completo. O seu reflexo no espelho embaciado da casa de banho era uma constante negociação entre o que via e o que lhe diziam que devia ser. Cabelo afro, denso e orgulhoso, hoje preso num lenço colorido com padrões africanos, uma pequena rebelião silenciosa. Olhos castanhos, grandes, que já tinham visto demasiada sobranceria disfarçada de simpatia. E o corpo? O corpo. Aquele que a sociedade insistia em catalogar como errado, pouco saudável, desleixado. Anos de dietas falhadas, de comentários indesejados, de roupas que nunca assentavam como nas modelos das revistas, tinham-na ensinado a construir uma armadura, mas por vezes a armadura rachava. Na gráfica letra em traço, onde trabalhava há 5 anos como assistente administrativa, um eufemismo para faz tudo o que ninguém quer fazer, o dia começou como habitualmente. O Sr. Oliveira, o chefe, mal lhe dirigiu um bom dia, mais interessado no seu telemóvel. Alguns colegas acenaram com a cabeça, outros nem isso. Amara sentou-se à sua secretária, um amontoado de papéis e canetas no canto mais escuro do escritório Open Space. Ligou o computador e, enquanto este teimava em acordar, abriu a gaveta e tirou de lá o seu tesouro. Um caderno de esboços de capa dura, já gasto pelo tempo, herança da sua avó materna, a mulher que lhe ensinara que a sua cor era a cor da terra fértil e as suas curvas, a abundância da vida. Ligou o computador e, enquanto este teimava em acordar, abriu a gaveta e tirou de lá o seu tesouro. Um caderno de esboços de capa dura, já gasto pelo tempo, herança da sua avó materna, a mulher que lhe ensinara que a sua cor era a cor da terra fértil e as... Dentro daquelas páginas, Amara era livre. Desenhava as pessoas que via no Elétrico 28, os turistas boquiabertos em Alfama, os gatos vadios do castelo. Mas, ultimamente, os seus desenhos tinham adquirido um tom mais sarcástico. Caricaturas das situações que vivia. A empregada da loja de roupa que lhe dizia "não temos o seu tamanho", com um sorriso condescendente. O homem no autocarro que se recusava a sentar-se ao seu lado, mesmo com o veículo apinhado. Os elogios disfarçados de insultos sobre a sua coragem por usar uma blusa mais justa. O caderno era o seu confidente, o seu escape. A sua pequena vingança diária contra o mundo que parecia querer encolhê-la. À meia da manhã, a notícia espalhou-se pela gráfica como um rastilho de pólvora. Gonçalo Vasconcelos, o filho de um dos maiores clientes da empresa, um menino de ouro da alta sociedade lisboeta, viria supervisionar pessoalmente a produção de uns convites de luxo para um evento de caridade da sua família. Haveria uma pequena reunião de apresentação. Amara sentiu um arrepio. Pessoas como Gonçalo Vasconcelos eram o epítome de tudo o que a fazia sentir-se inadequada. Magro, loiro, olhos azuis, roupas que custavam mais do que o seu salário mensal. O tipo de homem que se reparasse nela seria apenas para a catalogar e descartar. Tiago Mendes, o designer gráfico da secretária ao lado, revirou os olhos ao ouvir a notícia. Tiago era gay, magro, na casa dos 40, com um humor ácido e uma capacidade notável para detectar hipocrisia a quilómetros. "Prepara-te para o desfile de pavões, Amara", sibilou ele, sem levantar os olhos do ecrã. "A realeza vem inspecionar o trabalho dos plebeus." Amara forçou um sorriso. "Desde que não me peçam para fazer a vénia, acho que sobrevivo." Mas por dentro a ansiedade crescia. Reuniões com clientes importantes significavam estar exposta, e estar exposta para Amara significava quase sempre algum tipo de desconforto. Quando Gonçalo Vasconcelos entrou na sala de reuniões, o ar pareceu ficar mais rarefeito. Impecável no seu fato cinzento claro, exalava uma aura de confiança que roçava a arrogância. Cumprimentou o Sr. Oliveira com um aperto de mão firme e um sorriso que não chegou aos olhos frios. Depois, o seu olhar varreu a sala, detendo-se em Amara por uma fração de segundo a mais do que o necessário, um brilho de algo que poderia ser curiosidade, mas que Amara reconheceu como avaliação. E descarte. A reunião começou. O Sr. Oliveira, servil, apresentava as amostras dos convites.
Gonçalo fazia perguntas incisivas, com uma voz calma, mas autoritária. Amara estava encarregada de tomar notas, uma tarefa que a mantinha de cabeça baixa, tentando ser o mais invisível possível. Mas a invisibilidade nunca fora o seu forte, não quando a sua própria existência parecia desafiar as normas. A certa altura, Gonçalo pediu para ver os concepts originais do design, algo que estava guardado num portfólio que Amara tinha de ir buscar à sua secretária. Ao levantar-se, a sua mala, pousada no chão ao lado da cadeira, entornou-se ligeiramente e o caderno de esboços da avó deslizou para fora, ficando parcialmente visível. Amara, atrapalhada, apanhou-o rapidamente, o rosto a arder, e saiu para ir buscar o portfólio, esperando que ninguém tivesse reparado. Mas Gonçalo Vasconcelos reparara. Quando Amara regressou com o portfólio e o entregou, Gonçalo, em vez de o abrir, fixou o olhar na sua secretária, onde ela pousara apressadamente o caderno. Com um sorriso lento e calculista, disse, a sua voz a ecoar na sala subitamente silenciosa. Então, senhor. Jorge, para além de tomar notas, também tem tempo para os seus passatempos artísticos durante o horário de expediente? Amara gelou. O Sr. Oliveira olhou para ela com reprovação. Tiago fuzilou Gonçalo com o olhar, mas não disse nada. É pessoal, Sr. Vasconcelos. Conseguiu Amara gaguejar, sentindo o sangue a fugir-lhe do rosto. Pessoal? Gonçalo levantou uma sobrancelha. Interessante. Sabe, Amara, posso tratá-la por Amara, certo? Numa empresa que preza a eficiência e uma imagem cuidada, é importante que todos estejam focados. Não queremos dar a impressão de que há tempo para distrações. O seu olhar desceu ostensivamente pelo corpo de Amara antes de voltar ao caderno. Posso ver? Talvez tenha um talento escondido que possa ser útil à letra em traço. O sarcasmo era palpável. Antes que Amara pudesse reagir, ele estendeu a mão e, com uma agilidade surpreendente, pegou no caderno da sua secretária. Coração de Amara parou. Aquele caderno era a sua alma. Gonçalo folheou-o com um ar de tédio divertido. Parou numa página onde Amara tinha desenhado uma caricatura de um homem visivelmente vaidoso a tentar tirar uma selfie perfeita, com um comentário mordaz ao lado. Os lábios de Gonçalo crisparam-se. Depois continuou a folhear, parando noutra, uma mulher elegante a olhar com desdém para um prato de comida popular. O seu sorriso alargou-se, mas era um sorriso cruel. Bem, bem, disse ele, fechando o caderno com um estalido. Parece que temos aqui uma observadora social. Ou talvez apenas alguém com demasiado tempo livre e imaginação peculiar. Ele olhou diretamente para Amara, os seus olhos azuis a brilharem com malícia. Sabe, Amara, o problema de certas imaginações é que podem ser mal interpretadas, podem até ser ofensivas. De repente, com um gesto que pareceu simultaneamente casual e brutalmente intencional, Gonçalo tropeçou ligeiramente, e o copo de água que estava na mesa à sua frente entornou-se, o líquido a escorrer, diretamente sobre o caderno de Amara. De repente, com um gesto que pareceu simultaneamente casual e brutalmente intencional, Gonçalo tropeçou ligeiramente e o copo de água que estava na mesa à sua frente entornou-se, o líquido a escorrer. Oh, que descuido meu! Exclamou Gonçalo, com uma falsa consternação que não enganou ninguém. Peço imensa desculpa, Amara. Parece que a sua arte ficou um pouco molhada. Ele pegou no caderno encharcado com a ponta dos dedos, como se fosse algo sujo, e deixou-o cair de volta na secretária de Amara com um baque surdo. As páginas colavam-se, a tinta dos seus desenhos mais recentes a esborratar-se, a desfazer-se. Anos de emoções, de segredos, de pequenas alegrias e grandes frustrações a serem afogados em água fria e indiferente. O Sr. Oliveira apressou-se a limpar a água da mesa com um guardanapo, murmurando desculpas a Gonçalo. Ninguém olhou para Amara. Ninguém, exceto Tiago, cujo rosto estava pálido de raiva contida. Amara ficou ali, paralisada. O mundo parecia ter ficado em câmara lenta. O som da água a pingar do caderno para o chão era o único que ouvia. Era mais do que um caderno estragado. Era uma violação. Era a destruição deliberada do seu espaço seguro, do seu último refúgio. Gonçalo Vasconcelos, com o seu poder casual e o seu preconceito sorridente, tinha acabado de lhe arrancar um pedaço da alma e pisá-lo à sua frente. A reunião prosseguiu, de alguma forma. Gonçalo voltou a focar-se nos convites, a sua boa disposição aparentemente restaurada após o pequeno incidente. Amara permaneceu sentada, o corpo a tremer, os olhos fixos na mancha úmida que se alastrava pelo seu caderno, a sentir cada gota como se lhe estivesse a queimar a pele. Não disse nada. Não podia.
A sua voz estava presa na garganta, sufocada pela humilhação e por uma raiva tão profunda, tão fria, que assustava. Quando finalmente a reunião terminou e Gonçalo se retirou com o senhor, Oliveira a acompanhá-lo subservientemente até à porta, Amara continuou imóvel. O silêncio que se instalou na sala era pesado, opressor. Lentamente estendeu a mão e tocou nas páginas molhadas do caderno. A tinta esborratada dos seus desenhos parecia lágrimas negras a escorrer pela sua história. A avó, os seus sonhos, as suas pequenas resistências. Tudo manchado pela arrogância de um homem que nem sequer a via como um ser humano completo. Tiago aproximou-se cautelosamente. Amara, disse ele, a voz baixa. Estás bem? Ela levantou os olhos para ele. Havia neles uma desolação que o arrepiou, mas por baixo uma chama começava a acender-se, pequena ainda, mas intensa. Não, respondeu ela, a voz rouca, mas firme. Não estou, mas vou ficar. Naquela noite, no seu pequeno apartamento, Amara tentou secar as páginas do caderno, uma a uma, com um cuidado infinito. Algumas ilustrações estavam irremediavelmente perdidas, outras transformadas em borrões fantasmagóricos. Chorou. Chorou pela avó, pelo caderno, por si mesma. Chorou pela injustiça de um mundo que lhe exigia ser forte quando só queria ser. Mas à medida que as lágrimas secavam, a chama que se acendera na sala de reuniões crescia. Aquela humilhação não seria o fim. Seria um começo. Gonçalo Vasconcelos tinha cometido um erro. Ele tinha subestimado a profundidade da dor que podia infligir e, mais importante, tinha subestimado a força que podia nascer dessa dor. Ele tinha lhe tirado algo precioso e Amara, de alguma forma, iria fazê-lo pagar. Não com violência física, essa não era a sua natureza, mas com a única arma que possuía e que ele tinha tentado ridicularizar, a sua arte, a sua inteligência, a sua voz. Nos dias que se seguiram, Amara mergulhou numa espécie de febre criativa. A tristeza deu lugar a uma concentração fria e meticulosa. Continuava a cumprir as suas tarefas na gráfica, mas a sua mente estava noutro lugar. Observava Gonçalo Vasconcelos nas raras vezes em que ele aparecia, estudava o seu comportamento, a sua vaidade, a forma como tratava os outros. Nas redes sociais, ele projetava uma imagem de filantropo moderno, de jovem empreendedor de sucesso, sempre rodeado de gente bonita e influente, sempre impecável. Uma fachada. Amara sabia que por trás daquela fachada havia podridão. Tiago tornou-se o seu confidente improvável. Inicialmente cético quanto a qualquer forma de retaliação, eles ganham sempre, Amara, é assim que o sistema funciona, começou a mudar de ideias ao ver a determinação nos olhos dela. Ele próprio já tinha engolido muitos sapos, sofrido a sua cota de discriminação por ser gay num ambiente por vezes hostil. Talvez, no fundo, visse na luta de Amara uma oportunidade de exorcizar os seus próprios demónios. "O que é que estás a pensar fazer?" perguntou ele uma noite, enquanto partilhavam maçãs de queijo e fiambre na copa da gráfica, depois de todos terem saído. Amara pegou num guardanapo de papel e, com uma caneta que trazia sempre consigo, começou a esboçar rapidamente. Um homem de fato, com um nariz empinado e um sorriso presunçoso, a discursar para uma plateia de figuras indistintas que o aplaudiam roboticamente. Por baixo uma legenda: "O imperador vai nu, mas ninguém lhe diz porque o fato é caro." Tiago riu, uma risada genuína que surpreendeu Amara. "Isso é bom, muito bom. Mas o que vais fazer com isso? Pendurar na casa de banho dele?" "Ainda não sei bem", admitiu Amara. "Mas ele usou a imagem para me humilhar. Eu vou usar a imagem para o expor." Foi Tiago quem lhe deu a ideia. "Sabes, miúda, hoje em dia a internet é o pelourinho moderno. Um desenho anónimo, uma conta sem nome, pode fazer mais estragos do que imaginas, se for bem feito." Ele tinha alguns conhecimentos de design gráfico e de como as coisas se tornavam virais. E assim nasceu o projeto Os Desencaixados de Lisboa. Amara começou a criar uma série de ilustrações digitais, usando o seu estilo de caricatura mordaz, mas agora mais polido, mais incisivo. Criou personagens baseadas nos tipos sociais que a rodeavam, mas o protagonista indiscutível era Gonçalinho de Algés, um executivo narcisista, oco e preconceituoso, cujas semelhanças com Gonçalo Vasconcelos eram demasiado óbvias para quem o conhecesse, mas suficientemente disfarçadas para garantir uma negação plausível. As ilustrações eram publicadas numa conta anónima de Instagram e Twitter, acompanhadas de legendas curtas e irónicas que capturavam a hipocrisia da elite lisboeta, o preconceito casual, a obsessão com as aparências. Amara trabalhava nelas à noite, no seu pequeno apartamento, a adrenalina a mantê-la acordada.
Tiago ajudava com a parte técnica, a otimizar as imagens para as redes, a sugerir hashtags. Para surpresa de ambos, Os Desencaixados de Lisboa começou a ganhar popularidade. Primeiro entre os amigos de amigos. Depois, foi partilhado por algumas páginas de humor mais conhecidas. As pessoas identificavam-se com as situações, riam-se do ridículo exposto e muitos começaram a especular sobre quem seriam as figuras reais por detrás das caricaturas, especialmente do infame Gonçalinho de Algés. Na gráfica, o ambiente começou a mudar subtilmente. Alguns colegas cochichavam sobre os posts virais, sem saberem que a autora estava entre eles. Gonçalo Vasconcelos, nas suas visitas cada vez mais esporádicas, parecia alheio, demasiado imerso no seu próprio mundo de importância. Mas Amara notava, ou queria notar, um leve franzir de sobrancelha quando alguém mencionava aquele cartunista anónimo que está a arrasar. Amara sentia uma mistura de medo e exaltação. Medo de ser descoberta, mas exaltação por ver o seu trabalho, a sua voz, finalmente a ter um impacto. O caderno da avó, embora ainda com as suas cicatrizes de água, estava novamente a ser preenchido, desta vez com os esboços preparatórios para os desencaixados. Já não eram apenas desabafos, eram armas. Enquanto a sua persona online ganhava notoriedade, Amara também começou a investigar Gonçalo de forma mais sistemática. Descobriu, através de conversas discretas com outros funcionários mais antigos e de alguma pesquisa online mais aprofundada, Tiago era surpreendentemente bom nisso, que Gonçalo tinha um historial de comportamento arrogante e que havia rumores de que um projeto anterior que ele liderara tinha sido acusado de plagiar ideias de uma empresa mais pequena. Nada provado, tudo abafado pela influência da família. Mas era uma pista. A oportunidade perfeita surgiu quando foi anunciado que Gonçalo seria um dos oradores principais numa conferência de jovens empreendedores em Lisboa, um evento de prestígio que seria coberto pela imprensa. O tema da sua palestra, inovação e ética nos negócios modernos. A ironia era quase dolorosa. É agora, Amara, disse Tiago, os olhos a brilhar. É a tua oportunidade de ouro, ou melhor, de Gonçalinho. Amara sentiu o estômago dar um nó. Isto era maior do que ela alguma vez imaginara. Expor Gonçalo num evento daquele seria arriscado, mas a ideia de o ver discursar sobre ética enquanto ela conhecia a sua verdadeira natureza era insuportável. Nos dias que antecederam a conferência, Amara e Tiago trabalharam febrilmente. Amara criou a sua ilustração mais ambiciosa até à data. Uma sequência de slides intitulada O Verdadeiro Rosto da Inovação, detalhando de forma satírica, mas incisiva, o percurso de Gonçalinho de Algés, incluindo uma alusão muito clara ao incidente do plágio e à sua forma de tratar os colaboradores menos importantes. Tiago ajudou a transformar aquilo num pequeno vídeo animado e a encontrar uma forma de o infiltrar no sistema de projeção da conferência, ou como plano B, de o lançar online, precisamente no momento em que Gonçalo subisse ao palco, com todas as hashtags relevantes e menções aos organizadores e mídia. Chegou o dia da conferência. Amara não iria. Seria demasiado arriscado. Mas Tiago, usando uma credencial de imprensa de um amigo, estaria lá, telemóvel na mão, pronto para coordenar o ataque digital. No seu apartamento, Amara seguia a transmissão ao vivo da conferência, o coração a bater descompassado. Viu Gonçalo Vasconcelos subir ao palco, elegante como sempre, o sorriso confiante no rosto. Ele começou o seu discurso, a voz clara e articulada, a falar de transparência, de mérito, de respeito. Amara sentiu o estômago revirar. Agora, Tiago, sussurrou ela para o seu telemóvel, mesmo sabendo que ele não a podia ouvir. No momento exato em que Gonçalo fazia uma pausa dramática antes de apresentar os seus case studies de sucesso, o vídeo de Amara foi lançado online. Tiago enviou links para todos os jornalistas que conhecia e começou a inundar as redes sociais do evento. No ecrã do seu computador, Amara viu a magia, ou o caos, acontecer. Primeiro, alguns comentários a aparecerem no chat da transmissão ao vivo. Alguém já viu o novo vídeo dos Desencaixados? LOL, Gonçalinho de Algés na conferência sobre ética. Este gajo não é o da polêmica do plágio. Depois os telemóveis na plateia começaram a acender-se. Murmúrios, risos abafados. O próprio Gonçalo pareceu notar a mudança no ambiente. Hesitou, o seu sorriso vacilou por um instante. No ecrã atrás dele, onde deveriam estar os seus slides, alguém da equipa técnica, talvez alertado ou simplesmente curioso, pareceu estar a ter dificuldades. E então, aconteceu. Por um breve, glorioso instante,
Antes que a equipa técnica conseguisse cortar a ligação, uma das ilustrações de Amara, Gonçalinho de Algés, com um nariz de Pinóquio a discursar sobre honestidade, apareceu no ecrã gigante atrás de Gonçalo. Houve-se um grito abafado na plateia, seguido de um burburinho que rapidamente se transformou num coro de risos e comentários chocados. Gonçalo virou-se, viu a imagem e o seu rosto passou de bronzeado confiante a vermelho de fúria. E depois a um branco pálido de pânico. Tentou dizer alguma coisa, mas a sua voz falhou. Os organizadores da conferência subiram apressadamente ao palco. Houve confusão. A transmissão ao vivo foi cortada. Amara ficou a olhar para o ecrã escuro, a respiração suspensa. Depois soltou o ar, uma mistura de riso e soluço. Tinha acontecido. Nos dias seguintes, o Gonçalo Gate, como ficou conhecido nas redes, foi o tema de conversa em Lisboa. Os mídia mais tradicionais foram cautelosos, mas os blogs, os podcasts e as redes sociais fervilharam. A antiga acusação de plágio contra Gonçalo ressurgiu com força. Outras pessoas começaram a partilhar as suas próprias histórias de arrogância e comportamento inadequado por parte dele. A empresa onde ele trabalhava, e a gráfica do Sr. Oliveira por associação, viu-se envolvida numa crise de relações públicas. Gonçalo Vasconcelos desapareceu dos holofotes. Constava que tinha tirado uma licença sabática. O seu nome, antes sinónimo de jovem promessa, estava agora indelevelmente manchado pela caricatura de Gonçalinho de Algés e pelas revelações que se seguiram. Não fora preso, não fora despedido publicamente no primeiro dia, mas a sua queda fora espetacular e, para muitos, deliciosa. A sua aura de intocável estilhaçara-se. Amara continuou a publicar os Desencaixados de Lisboa anonimamente por mais algum tempo. O número de seguidores explodiu. Recebia mensagens de pessoas a agradecer-lhe por dar voz às suas frustrações, por usar o humor para expor o ridículo. Ninguém na gráfica, nem mesmo o Sr. Oliveira, que andava visivelmente estressado com a quebra de encomendas da família Vasconcelos, suspeitava dela. Ela continuava a ser a Amara invisível, mas agora havia um sorriso secreto nos seus lábios. Tiago foi o único que soube de tudo. Celebraram com uma garrafa de vinho verde barato e tremoços no pequeno apartamento de Amara, a rirem-se até lhes doer a barriga. Conseguiste, miúda, disse ele, levantando o copo. Derrubaste o Golias com um marcador digital. Alguns meses depois, Amara tomou uma decisão. Com a confiança recém-descoberta e algum dinheiro que conseguira poupar, despediu-se da letra em traço. Alugou um pequeno espaço numa loja colaborativa de artistas na LX Factory e começou a vender as suas ilustrações, algumas das antigas, do caderno remendado da avó, outras novas, inspiradas pela sua jornada. Assinava-as apenas com A. Não ficou rica da noite para o dia. A luta contra o preconceito não desaparecera magicamente. Continuava a ser uma mulher negra e obesa numa sociedade que ainda valorizava demasiado as aparências e os padrões eurocêntricos. Mas algo mudara fundamentalmente dentro dela. A voz que fora silenciada durante tanto tempo estava agora a encontrar o seu caminho, não só nos desenhos, mas na forma como se movia pelo mundo. Mais ereta, mais segura. Um dia, uma editora de livros infantis, que tinha visto o seu trabalho online e depois na LX Factory, contactou-a. Estavam à procura de alguém com um traço original e uma perspectiva fresca para ilustrar uma história sobre a diversidade e a aceitação. Amara olhou para o e-mail, o coração a dar um salto. Olhou para o seu caderno de esboços, o original, o da avó, com as suas páginas manchadas e remendadas, mas também com os novos desenhos vibrantes que o preenchiam. Era ali, naquela mistura de dor e resiliência, que residia a sua verdadeira arte. Ela pegou no telefone e aceitou a reunião. Enquanto caminhava pelas ruas de Lisboa em direção à editora, o sol da tarde a aquecer-lhe o rosto, sentiu o peso dos olhares ainda presentes, mas já não a diminuíam da mesma forma. Carregava dentro de si a memória da humilhação, mas também a força da sua superação. Gonçalo Vasconcelos, ou Gonçalinho de Algés, era agora apenas uma caricatura desbotada no seu passado. A verdadeira obra de arte era ela própria, Amara Jorge, a mulher que aprendera a desenhar a sua própria história, com todas as suas cores, todas as suas curvas, toda a sua complexa e inegável beleza. O jogo virara. E ela finalmente estava a segurar o lápis.